O cientista norte-americano Michael Wolff afirmou que foi membro do governo satélite por mais de 25 anos. Ele alcançou um nível de autorização acima do altamente secreto e trabalhou principalmente em projetos científicos conjuntos entre extraterrestres e humanos. Durante alguns anos, o Dr. Wolff passou um tempo conversando com vários jornalistas sobre o acobertamento de UFOs e extraterrestres. Os seus chefes no Conselho de Segurança Nacional lhe deram permissão para gerar um vazamento controlado de informações secretas. Como comentou o Dr. Wolff, aguardo com expectativa o dia em que o segredo que rodeia o contato extraterrestre termine, para que a nossa raça possa avançar para a próxima fase da sua história, agora em escala cósmica. Como é prática corrente, estes superiores apagariam quase todos os seus registros, tais como que serviu na Guerra do Vietnã como um coronel da Força Aérea, piloto e cirurgião de voo, as universidades que frequentou, títulos obtidos e seu envolvimento com a Agência Central de Inteligência, a Agência de Segurança Nacional e o Conselho de Segurança Nacional. Tais medidas são comuns para pessoas que trabalham em programas de acesso especial não reconhecidos, uma vez que os seus chefes devem manter uma negativa plausível no caso de ocorrer uma divulgação confidencial não autorizada. O Dr. Wolff disse que trabalhou em laboratórios nas áreas 51, S4, nas bases da Força Aérea de Wright-Patterson, na Divisão de Tecnologia Alienígena, em Indian Springs e Dulce, onde durante 5 anos se encontrou com extraterrestres todos os dias em seu trabalho e compartilhava seu alojamento com eles. Ele serviu como consultor científico para a presidência dos Estados Unidos e para o Conselho de Segurança Nacional em assuntos relacionados com extraterrestres. Foi membro do Grupo de Estudos Especiais do Majestic 12 e nomeado chefe de sua agência principal, a equipe Alphacom, especializada na coleta de informações sobre as diferentes raças extraterrestres. Wolff afirmava que era doutor em neurologia, que tinha mestrado em física teórica, um bacharelado em biogenética, era doutor em direito internacional e em ciências da computação. O Dr. Wolff chamou a atenção da comunidade ufológica pela primeira vez através da publicação do seu livro Apanhadores do Céu, em julho de 1996. O livro era principalmente sobre as suas experiências enquanto trabalhava para o governo satélite. Segundo Wolff, foram necessários 15 anos de persuasão até que seus chefes finalmente permitissem publicar seu livro. Mas as suas condições declaravam que este livro deveria ser ficcional e ter 3 negações diferentes no início relativamente à sua autenticidade. Eles também o revisaram antes da publicação. Embora algumas das afirmações do Dr. Wolff possam parecer pura ficção científica, se forem genuínas, então ele é provavelmente um membro de mais alto escalão do governo satélite a se apresentar, nos oferecendo uma visão extraordinária do encobrimento dos UFOs e dos extraterrestres. Segundo as informações do Dr. Wolff, a primeira queda recuperação de uma nave extraterrestre nos Estados Unidos ocorreu durante 1941, no mar a oeste de San Diego. Lá dentro, foram encontrados extraterreticulianos mortos, também conhecidos como greys ou cinzentos, resgatados pela Marinha. A nave e os corpos foram levados para a seção de tecnologia alienígena na base da Força Aérea de Wright-Patterson em Dayton, Ohio, e estudados pelo Grupo de Estudos Especiais Red Force. Após a desmontagem, as peças da nave foram enviadas para a área S4 e para a base Indian Springs, em Nevada. Esta nave caiu devido ao radar de pulso recentemente inventado, que estava sendo testado na ilha vizinha de Tinian, localizada a 5 km a sudoeste da ilha de Saipan. A Marinha dos Estados Unidos tem mantido uma posição de liderança em questões de UFOs desde então. Ainda segundo Wolff, a queda do UFO em Roswell em julho de 1947 aconteceu, e o relato contido no livro do Coronel Corso, O Dia Depois de Roswell, é preciso. O Wolff tinha em sua posse a lista oficial do governo satélite sobre os acidentes e recuperações de naves extraterrestres, mas embora outros tenham ocorrido entre 1941 e 1947,
ele não estava disposto a oferecer outros exemplos. 2 naves caíram em Roswell após colidirem durante uma tempestade elétrica. Uma continha extraterrestres do tipo cinzento e a outra laranjas, ambos nomeados devido à cor da sua pele. Os tipos laranja vêm do sistema estelar de Andrômeda. Para o Wolff, o filme da autópsia de Rei Santilli é genuíno. Ele tinha visto outras filmagens semelhantes e era uma autópsia de um extraterrestre laranja. A autópsia desse ser laranja revelou que ele tinha uma cabeça muito grande, olhos escuros também muito grandes, mas sem íris ou parte branca. Também tinha 6 dedos em cada uma das mãos e pés. Seu cérebro tinha 4 lobos e era mais desenvolvido e conectado, sem corpo caloso. Uma substância branca que liga os hemisférios do cérebro. Seus orbes ópticos e nervos eram diferentes dos humanos e seu sistema digestivo se assemelhava a uma esponja. O Dr. Wolff afirmou que encontrou um vivo e que existem diferentes tipos de cinzentos. Ele trabalhou ao lado de pessoas altamente evoluídas que tinham, ao contrário da opinião atual, personalidade e até sentido de humor. Wolff nunca conheceu um cinzento de quem não gostasse. Para ele, eles eram uma família. Esses cinzentos gostavam de abraçar e beijar humanos. Isto incomodou alguns de seus colegas. Um deles os apelidou de Kissing Face, algo como beijadores de rostos. Seus corpos são macios, lembrando a pele dos golfinhos ao toque. Wolff se comunicou com esses extraterrestres por telepatia e se tornou especialmente amigo de alguém chamado Kunta. Uma foto deste cinzento está na capa do seu livro, uma fotografia real, tirada por um amigo almirante. Existe um comércio ativo entre os cinzentos e os laranjas. O Dr. Wolff disse: o comércio tem um significado diferente para os extraterrestres. Eles compartilham conhecimentos como tecnologia e filosofia e enviam seus povos aos planetas uns dos outros para aprender a cultura. Ele conversou com extraterrestres de aparência humana dos sistemas estelares das Pleiades e Altair, apelidados de nórdicos e semitas. Wolff explicou que eles são pessoas muito espirituais e agem mais como conselheiros galácticos. Uma fotografia de um amigo pleiadiano chamado Sahar adorna a contracapa do seu livro. Em 1º de maio de 1975, um pequeno mal-entendido ocorreu entre os cinzentos e os humanos na área C4. Durante uma demonstração de um pequeno reator de antimatéria, o extraterrestre-chefe pediu aos guardas, soldados boinas azuis, que retirassem seus rifles e balas da sala. Uma precaução de segurança para que estas armas não disparassem acidentalmente durante as emissões de energia. Os guardas recusaram, e na comoção que se seguiu, um boina azul abriu fogo e matou um cinzento. 2 cientistas e 41 militares foram então executados. Um guarda foi autorizado a viver, testemunhando que os cinzentos usaram uma forma de energia mental dirigida a eles em legítima defesa. Vários cientistas que atualmente trabalham para o governo satélite foram raptados quando eram crianças pelos cinzentos, para que a sua inteligência e capacidade cerebral geral pudessem ser aumentadas em preparação para o trabalho que se avizinha. Eles são híbridos. Sua primeira grande tarefa foi trabalhar ao lado de Carl Sagan e outros cientistas importantes. Seu trabalho era o de entender os meandros de um enorme farol extraterreno apelidado de O Monólito, descoberto pela primeira vez flutuando no espaço pelo cosmonauta soviético Yuri Gagarin e pelo norte-americano Alan Shepard em 1961. O Dr. Wolff contou que o monólito emite sinais de luz e tons junto com uma linguagem matemática. Ao fechar os olhos, enquanto estiver sintonizado com esses sinais, você vê em sua mente um filme 3D da galáxia. Mas na verdade, você está lá como se fosse parte desse filme. As imagens vistas hoje pelo telescópio Hubble são as mesmas que vi há 25 anos, afirmou Wolff. Ele disse ainda que existem muitos monólitos no espaço e que foram concebidos por um grupo de raças extraterrenas. Carl Sagan negou consistentemente a realidade alienígena porque seus superiores ameaçaram cortar o financiamento para seu departamento na Universidade de Cornell se ele dissesse o contrário. Ele esteve envolvido em vários experimentos genéticos, sendo um deles o Projeto Sentinela.
Depois de aperfeiçoar as técnicas de clonagem em animais, o Dr. Wolff e seus colaboradores criaram com sucesso um ser humano artificialmente inteligente chamado Ômega Tipo J. Seus superiores queriam um soldado super brilhante e super poderoso que seguisse ordens sem medo ou questionamentos. Mas o Dr. Wolff programou secretamente a ética em sua inteligência depois de perceber que o Tipo J tinha alma. Quando C se recusou a matar um cão inofensivo, seus superiores ordenaram a sua extinção. Em vez disso, o Dr. Wolff libertou o Ômega Tipo J. Esta inteligência está atualmente vivendo em algum lugar dos Estados Unidos. O Majestic 12 existe e agora tem 36 membros. Wolff se mostrou relutante em divulgar nomes, embora tenha confirmado que o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger e o pai da bomba de hidrogênio, Edward Teller, eram membros presentes. O Majestic 12 se reúne regularmente em vários locais secretos, incluindo o Instituto Memorial Battelle, na cidade de Columbus, em Ohio. O Projeto Sentinela envolveu uma associação estreita com os cinzentos. O vasto conhecimento dos extraterrestres sobre genética é essencial para o seu sucesso. O Ômega Tipo J foi cultivado em um tanque de água a partir de um embrião. Parte do DNA utilizado veio do Dr. Wolff. Demorou exatamente 1 ano até que ele estivesse pronto para ser acordado. Wolff disse: quando retirado do tanque, ele parecia ter cerca de 20 anos. Quando o Ômega Tipo J acordou, ele era como um cachorrinho, sua mente era um vácuo. Ele fazia pergunta após pergunta, ele queria saber tudo. O Dr. Wolff mostrou a ele filmes sobre as guerras e conflitos passados da Terra. Ele chorou quando viu essas imagens horríveis. Pensando bem, eu mostrei a ele demais. Ele aprendeu vários idiomas diferentes e podia usar 50% de seu cérebro, ao contrário dos menos de 10% aproveitados pelos humanos. Quando suas habilidades mentais foram testadas, seu QI saiu do mapa. Ainda segundo Wolff, a colheita de tecido animal através das chamadas mutilações de gado consiste em produzir organelas, partes especializadas de uma célula que se assemelham e funcionam como órgão, que podem ser colocadas em humanos para filtrar poluentes do ar, da água, comida e etc. Experimentações atuais estão sendo realizadas em híbridos parte zeta, parte humano, ou intermediários, como o Dr. Wolff chamou. Essas organelas também podem ser usadas para alterar os hormônios do corpo e para alterar precursores no cérebro de tóxicos para não tóxicos. Essas células são minúsculas e é um procedimento não invasivo. A genética do gado é muito semelhante à dos humanos. Quando os superiores do Dr. Wolff ordenaram o extermínio do Ômega Tipo J, com a ajuda de um general amigo, ele o contrabandeou para fora da Área 51. Para mim, parecia um pecado criar um ser com emoções de uma alma e depois enviá-lo para a batalha. J está seguro e bem. Várias organelas foram colocadas em seu corpo para mantê-lo livre de doenças. Ele sabe quem é e como foi criado. J é quase idêntico a um humano e passaria facilmente um exame médico. Os Zetas ficaram satisfeitos com o resultado. J me disse que desejava ser professor. O Dr. Wolff acreditava que este era um projeto único. Eu disse a ele para nunca entrar em contato comigo. É muito perigoso. Wolff informou 4 presidentes norte-americanos diferentes sobre a realidade dos extraterrestres. Jimmy Carter estava ansioso para acabar com o encobrimento dos UFOs, mas quando informado das implicações religiosas, ele recuou. Eu participei desta reunião. Carter tinha fortes crenças cristãs. Quando lhe disseram que a religião é criada pelo homem e provavelmente única neste planeta, ele caiu em prantos. Tanto Ronald Reagan quanto George Bush conhecem muito bem a realidade dos extraterrestres. Especialmente Bush, sendo ex-chefe da CIA. Bill Clinton era o menos consciente. Ele conhece a Área 51, mas não a S4. Clinton tem autorizações Above Top Secret e Need to Know, mas não tem a
Umbra Ultra Top Secret Clearance, que dá acesso a segredos do Majestic 12 de nível superior, e a Keystone Clearance para informações sobre pesquisas de extraterrenos. Muitas pessoas no serviço britânico, o M5, MI6 e no SAIS, estão cientes da realidade extraterrena. O Wolff, quando esteve em Londres, se tornou bom amigo do ex-secretário de Estado do Reino Unido, Sir Malcolm Heathkyde. Heathkyde tem muito conhecimento sobre os UFOs, especialmente sobre a nave triangular voadora. Ele acredita que o encobrimento está correto, que as pessoas ainda não estão prontas para saber. A Rainha Elizabeth II foi informada superficialmente sobre a realidade extraterrena. Já a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, também foi formada, mas conheceu apenas uma pequena parte da história. Wolff revela que os Estados Unidos pousaram não oficialmente na Lua antes de 1969, embora não tenha fornecido uma data. Nossos astronautas foram observados e depois comunicados por extraterrestres enquanto estavam na Lua. Fomos avisados para sair do planeta. É por isso que a última missão Apollo foi cancelada no último segundo. Os astronautas estão morrendo de vontade de dizer a verdade, mas sabem que isso poderia ser interpretado como traição. A NASA desempenhou um papel fundamental no encobrimento dos UFOs. Eles foram designados como uma das principais organizações a eventualmente contar ao mundo sobre a realidade dos extraterrestres. Em uma câmara em Gizeh e outra localizada entre as patas da esfinge, foram descobertos esqueletos de seres de 2,10 metros de altura e olhos grandes. Suas mãos e pernas estavam acorrentadas com prata. Por alguma razão, os primeiros visitantes extraterrenos não conseguiram romper a prata. Um Stargate foi descoberto em uma pirâmide de Gizeh. Os cientistas investigadores acreditam que seja uma lente que cria buracos de minhoca em qualquer parte do universo. Ele ainda não foi ativado. Precisamos saber muito mais sobre esta galáxia e outras antes de usá-lo, para onde queremos ir e como nos preparar. As coordenadas precisam ser estabelecidas. O problema é que não há sinalização de trânsito no espaço. O Dr. Wolff sentiu que este será um dos últimos projetos que conheceremos através da nossa relação com os extraterrenos. Wolff foi pessoalmente pioneiro em um processo de expansão mental chamado tratamento de Gateway, um experimento para abrir o cérebro, uma maneira de estimular os neurônios, permitindo a formação de bilhões de sinapses e, portanto, o uso de uma mente muito maior. Uma ramificação é a capacidade de se comunicar telepaticamente com os extraterrestres. Esta expansão mental se desenvolveu em uma série de experimentos de controle mental sob o nome MK-Ultra. O Dr. Wolff e colegas aprenderam como extrair e reprimir memórias humanas. Este último é chamado de Mind Capping. Essas técnicas não são tão eficazes quanto os métodos extraterrestres. Isto também levou à pesquisa sobre a visão remota e outros fenômenos psíquicos. O resultado final de todos esses experimentos pode ser uma tentativa de controle da mente mundial por parte de alguns, um pensamento assustador. Existe um grupo de generais impotentes, paranoicos, encarregados de proteger os céus americanos, que temem e odeiam os extraterrestres e estão travando uma guerra contra eles. Chamados de Cabal, eles usam armamentos do programa Star Wars, incluindo um feixe de partículas neutras, para abater naves extraterrestres e aprisionar sobreviventes enquanto tentam extrair informações pela força. A própria tecnologia que os extraterrestres nos deram está agora a ser usada contra eles. Desprezada por muitos dentro do governo satélite, estes Cabal também usam métodos agressivos contra aqueles que tentam acabar com o encobrimento dos UFOs. Uma preocupação é que esta agressão se intensifica à medida que o grande anúncio se aproxima cada vez mais. Os principais pesquisadores de UFOs e membros do governo satélite que estão atualmente ajudando a acabar com o encobrimento podem ter sido eletrocutados por dispositivos psicotrônicos de energia dirigida de propriedade da Cabal. Através de seus experimentos genéticos,
Wolff descobriu que alguns humanos, inclusive ele mesmo, possuem marcadores genéticos extraterrenos. Muitas pessoas que estão ativamente envolvidas no campo dos UFOs provavelmente terão esses genes. Várias confederações diferentes de extraterrestres estão nos visitando. Eles incluem a Aliança, que consiste em seres de aparência humana dos sistemas estelares Altair Áquila e Pleiades. A corporação composta por várias raças cinzentas do sistema Zeta Reticuli. A Federação dos Mundos, que inclui um número indeterminado de diferentes grupos de extraterrestres do universo. E as Raças Unidas de Orion, que consistem em vários seres desse sistema estelar. Essas confederações também estão interligadas entre si. Em um tratado assinado pela corporação, há uma decisão above top secret das Nações Unidas que afirma que nenhum Zeta está autorizado a andar entre o público e ser visto por ele. Infelizmente, um amigo do Dr. Wolff, Coulter, entrou em uma área proibida e foi baleado por um soldado. Ele encontrou o cinzento ferido escondido em seu apartamento. Eu escondi Coulter no armário do meu quarto minutos antes de membros da CIA aparecerem na minha porta. Consegui agir como inocente e mandei-os embora. O Dr. Wolff ligou para um amigo médico que sabia sobre esses extraterrestres. Conseguimos salvar a vida de Coulter. O chumbo é tóxico para os Zetas. Então ele teria morrido envenenado por chumbo pela bala e não pelo ferimento real. Propostas para o anúncio foram adiadas 3 vezes, em parte devido ao incidente na área S4 em 1975 que interrompeu as negociações com os cinzentos e em parte devido às enormes implicações religiosas e na economia mundial. O Vaticano está especialmente preocupado com estes últimos anúncios. Pediram ao governo norte-americano que se contivesse, especialmente na questão religiosa, para que tivessem mais tempo para se prepararem. O Dr. Wolff disse que o Papa mudou a visão católica romana sobre Deus. A linha futura deles será: não somos a imagem de Deus, mas nossas almas são. Ele falou longamente aos extraterrestres sobre Deus e a morte. Nossos corpos são apenas recipientes para a alma. Quando as pessoas morrem, sua consciência simplesmente se move para outra dimensão. Sobre Deus, o Dr. Wolff disse: alguns extraterrestres chamam Deus de O Eterno, o Criador por trás de tudo no universo. Sobre Jesus Cristo, ele era de herança conjunta extraterrestre humana, enviada à Terra como uma tentativa de acabar com a violência humana. Seja Zeta, Pleiadiano, Altarano, humano, etc., compartilhamos o mesmo Deus. Somos todos uma família. Os Estados Unidos tiveram em posse um cinzento apelidado de IB, entidade biológica extraterrestre, como prisioneiro convidado de 1948 até sua morte em 1953. Os cientistas inicialmente usaram pictogramas como forma de comunicação. Albert Einstein conheceu e trabalhou ao lado dos cinzentos. Alguns extraterrestres comem ocasionalmente vegetação, frutas ou vegetais. Seus sistemas digestivos são muito mais eficientes do que os nossos, absorvendo e processando completamente. Eles absorvem principalmente energia do ar. Visitas ao banheiro não são obrigatórias. A Terra é um dos poucos planetas que não controla seu clima. Esta é uma das razões pelas quais as naves extraterrestres caem durante condições climáticas extremas, especialmente aquelas que usam propulsão gravitacional. O Dr. Wolff diz: suas naves não são diferentes de barcos em uma tempestade violenta, balançando para cima e para baixo em grandes ondas gravitacionais. Para neutralizar essas dificuldades, alguns extraterrestres cercam suas naves com energia de plasma ou voam interdimensionalmente através de uma tempestade. O planeta é uma entidade viva com consciência própria. Os extraterrestres partilham com seu planeta para criar um relacionamento harmonioso. O Dr. Wolff diz: alguns planetas criam edifícios de silício puro para os habitantes por amor incondicional. Eu vi e segurei este silício. Também testemunhas Zeta se comunicarem com a Terra. Os extraterrestres ficam surpresos com o quão maltratamos a Terra.
Eles não conseguem entender por que desejamos destruí-la. Como as multinacionais podem violentar continuamente este planeta através da ganância e da avareza. Uma das missões da equipe Alphacom é determinar se podemos usar a tecnologia dos extraterrestres para restaurar a Terra ao seu antigo estado original de equilíbrio natural. A tecnologia obtida com os extraterrestres inclui LEDs, supercondutividade, chips de computador, fibra ótica, lasers, terapia de emenda genética, clonagem, equipamento de visão noturna, tecnologia stealth, dispositivos de feixe de partículas, cerâmica aeroespacial e voo com controle de gravidade. Os extraterrestres gostam de muitas coisas sobre os humanos. O Dr. Wolf explicou. Eles amam especialmente nossa grande imaginação e criatividade, juntamente com a capacidade de ter sonhos profundos. Mas gostariam de acelerar nossa evolução espiritual. Muitos extraterrestres que visitam a Terra são verdadeiros turistas. Enquanto tiramos férias em outros países, seres mais avançados visitam outros mundos. Comparada com a maioria dos planetas, a Terra é quase única, com sua vasta diversidade de natureza, cultura e habitantes. No que diz respeito aos planetas primitivos, somos uma atração popular. Alguns extraterrestres preferem viver no subsolo, pois podem controlar o ambiente de acordo com as suas necessidades. Eles também usam blindagem eletromagnética, onde as moléculas são tão densas que nada consegue passar. O Dr. Wolf deu a entender. Ainda não exploramos os oceanos profundos ou as crostas internas da Terra. A equipe Alphacom descobriu que muitos extraterrestres de aparência humana estão atualmente entre nós. O Dr. Wolf conta. Eles podem respirar nosso ar e na rua seriam exatamente iguais a nós. Cerca de 1000 do tipo nórdico vivem apenas na Espanha. Um nórdico tem um rosto perfeito e muito sensível, com poucas linhas, olhos azuis, geralmente cabelos loiros, cerca de 1,80 m de altura, muito limpo, sem odor corporal e se comunica principalmente telepaticamente. Mas enquanto está na Terra, usa uma pequena caixa de voz implantada para conversar com humanos. Seus órgãos internos são bastante semelhantes aos nossos, embora o sistema digestivo seja diferente. Eles não precisam comer todos os dias. Suas células não morrem porque a genética é diferente. Eles têm uma base em uma ilha da Polinésia Francesa e andam livremente entre os habitantes. Os nórdicos têm mentes poderosas. O Dr. Wolf disse. Eles podem abrir um portal dimensional apenas através de um único pensamento e desaparecer fisicamente. Eu vi isso ser feito. Eles vivem um plano muito mais elevado do que nós. Os pensamentos são uma energia e os nórdicos usam um dispositivo, usado ou colocado em um bolso, que amplifica essa energia. Eles também aproveitam os cristais para o mesmo propósito. Durante uma tarde de 1990, uma nave extraterrestre, escoltada por caças F-16, pousou em Porto Rico em uma movimentada área turística. Os extraterrestres saíram e caminharam entre a população. O Dr. Wolf disse: foi um exercício para testar a reação do público. O prefeito desta ilha escreveu uma carta ao presidente Bush afirmando: no início nos divertimos como todos os avistamentos, mas depois as pessoas ficaram angustiadas. O que eu digo a eles? O presidente transmitiu esta comunicação ao Dr. Wolf. Estava totalmente carimbada com as palavras, o que significa que esta carta nunca poderá ser desclassificada. Enquanto estudava no Instituto Tecnológico de Massachusetts para seu doutorado em física, Wolf descobriu uma nova teoria da dualidade onda-partícula que mais tarde se desenvolveu em um feixe de partículas neutras. Ele comentou: eu esperava e imaginava que esta tecnologia seria usada para tratar o câncer. Em vez disso, foi usada como arma, como parte do programa SDI, ou Star Wars. Os extraterrestres disseram a ele: todos os mundos da galáxia estão conectados. Uma bomba atômica de Hiroshima pode afetar todas as culturas diferentes. Eles também explicaram: pensamento é energia, pode ser recebido em outros mundos. Não existe barreira galáctica. Mossad, a organização de inteligência de Israel,
tem relações muito boas com os extraterrestres, especialmente os semitas. Existe uma forte associação histórica com o país. Chris Carter, criador da série Arquivo X, tinha reuniões regulares com membros do governo satélite dos Estados Unidos. Algumas das histórias são baseadas em fatos reais, como por exemplo, o Projeto Sentinela. O avião experimental secreto conhecido como Aurora funciona com metano líquido e tem antigravidade a bordo. Ele carrega um sistema de armas de pulso eletromagnético que pode destruir o radar de rastreamento. Este avião também pode viajar para a Lua. Alguns pilotos militares estão experimentando controle mental para guiar aviões avançados. O Dr. Wolf disse: algumas naves extraterrestres são veículos vivos que são capazes de dividir e reformar. Estas naves também respondem aos comandos do pensamento. A base subterrânea na Área 51 é uma cidade extensa, do tamanho de Rhode Island, que continua a crescer e tem uma base irmã chamada S4, a cerca de 19 km de distância, e outra chamada Indian Springs. Elas empregam centenas de civis e possuem um orçamento anual de 2 milhões de dólares. Há intensa segurança lá fora, com lei marcial lá dentro, e é patrulhada por guardas de elite. Alguns cientistas vivem na base durante 6 meses de cada vez. Embora seus quartos sejam básicos, os extraterrestres vivem em seus próprios apartamentos magnificamente projetados. Há também shoppings, lojas de estilo militar e áreas de lazer com piscinas, ginásios e quadras de basquete. A comida é excelente. Cientistas do governo satélite criaram com sucesso a energia de ponto zero e fusão a frio. É necessária uma transição suave para estas novas ciências. Caso contrário, a economia mundial poderá ser destruída. Encerra o Wolf. O Dr. Michael Wolf faleceu vítima de câncer em 18 de setembro do ano 2000.